Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, a partir do verso 1, texto muito conhecido nosso. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento especial, que vamos meditar na Tua Palavra, Senhor. Que a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser esteja ligado, cativo a esse momento da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações nesse dia. Senhor, que nós possamos ser mais uma vez abençoados pela Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, primeiro Samuel 15, 1, texto muito conhecido, trata aqui de Saul, de um dos momentos do rei Saul, primeiro rei de Israel, e diz assim a palavra do Senhor. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataque os amalequitas e consagre ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Nos poupe, mate homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retire-se, saiam do meio dos amalequitas para que eu não destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até a sua leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros, gordos, cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vai, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. O texto é muito claro com relação ao que aconteceu. Deus deu uma ordem
a Saul, deu uma missão, né, como ele diz, cumprir a missão. Ele não cumpriu a missão, né, fez parte da missão, e ele ainda diz: não, eu fiz exatamente o que eu fui orientado a fazer. Ele não fez, ele foi por um outro caminho, ele não obedeceu, ele foi rebelde. E aí o tema da nossa reflexão nessa manhã com relação à rebeldia, e o título dessa mensagem é: rebeldia interfere nas promessas de Deus e traz consequências. A gente vê claramente o que aconteceu aqui. Ele foi rebelde, por esse motivo o reino foi tirado dele. E quando ele vai para esse lugar, nós estamos no capítulo 15, ele já havia sido orientado anteriormente pelo profeta para que ele fosse para esse lugar. Lá no capítulo 8, do verso 1 ao 9, a gente vê Samuel o orienta para que ele vá, e lá ele teria que esperar, ele teria que ir lá, e ele tinha que obedecer aquilo para que ele foi colocado para fazer. Só que ele já havia desobedecido antes. Ele desobedece duas vezes. No capítulo 8 ele é orientado, no capítulo 10 é para esperar, ele não espera. E ele, no capítulo 13, ele oferece um sacrifício indevidamente. Samuel falou para esperar, ele, pressionado pelo exército, ele vai e faz aquilo que ele não era para fazer. E aí ele é conduzido primeiro pela pressão dos soldados, que eles estavam dispersando com medo. Samuel não chegava para oferecer o sacrifício, o holocausto de comunhão. E aí ele indevidamente ele faz isso. Ele diz, pela pressão do que estava acontecendo, pela pressão do momento, ele cede àquela pressão, né? E ele age errado pela pressão, mas também ele é vítima de uma coisa chamada impaciência. A impaciência é um perigo danado de roubar de nós a nossa paz. Eu sempre costumo pensar que o fruto colhido no tempo certo tem um outro sabor. Eu já contei algumas vezes, em algumas oportunidades, que eu fui criado numa rua que tinha um depósito de banana. As bananas vinham lá da terra de Chico, lá de Rio Bonito, e ali era um ponto de distribuição. Elas ficavam ali e dali eram distribuídas para Niterói, para São Gonçalo, até estrategicamente, porque o bairro que eu moro, ele fica na divisa dos dois municípios de Niterói e São Gonçalo. E tinha aquele depósito imenso, e ali eu conheci todas as qualidades de banana que você possa imaginar. A gente conhecia, como os garotos lá, a gente conhecia. E vinham aquelas bananas, e elas tinham bananas que já vinham numa condição boa, que já era para consumo, tem outras que ela ia madurando na questão do tempo. Mas como tinha uma demanda muito grande, tinha um processo para acelerar o amadurecimento daquela banana, que eram as estufas. Então naquela época, que era uma coisa mais arcaica, se colocava pó de madeira, né? Se colocava ali, tem um nome que agora me fugiu, serragem, se colocava serragem nas latas para dar um aquecimento para a banana ela madurar mais rápido, para acelerar aquele processo. Nós que éramos dali, que sabíamos da estrutura, nós não comíamos daquela banana, nós comíamos daquela que amadurecia naturalmente. Então o sabor era outro, totalmente diferente. Tem frutas que você pega, que você colhe, que você deixa numa cesta, ela vai apurando naturalmente. Na minha casa nós compramos muitas bananas, banana prata. E aí é tão interessante que nós temos gostos diferentes, como as pessoas são diferentes. A minha esposa e a minha filha, elas já gostam da banana mais verde, mais dura. Para mim ela tem que estar mais passada, porque quanto mais ela fica ali, ela vai apurando o açúcar, vai apurando o doce. Então primeiro elas vão, e aí eu vou deixando, porque depois eu vou pegar a minha parte, né?
E aí quando eu vejo lá, quando já está no ponto de vai amadurecendo, aí eu já compro uma outra quantidade, já deixo ali para estar no tempo dela, para quando passar aquelas que eu já vi, para chegar no meu tempo. E é um outro sabor, querido. Então a impaciência pode fazer com que eu e você colhamos a fruta verde. E quando eu era garoto, nós pegávamos frutas e nós tínhamos o cuidado de não pegar a verde. Porque quando você pega a verde, você joga fora, você estraga. Aí quanta fruta verde jogada no chão. Então quando eu fui criado numa região de muitas frutas, de muitas árvores, e assim a gente sabia, quando nós chegávamos, que víamos muita fruta verde no chão, nós sabíamos que alguém que não estava habituado ali passou por ali, porque estragou muita fruta. Então, assim, nós temos que ter um equilíbrio nesse sentido. Não pode colher verde, mas também não pode colher depois do tempo. E depois do tempo também ela fica imprópria. Agora, no tempo é o tempo. E a fruta da época é a fruta da época. Nós estamos no mês de agosto, já entramos agora no mês de agosto. Mês de julho é o mês de qual fruta? Você sabe? Uma das frutas que está na época? Não? Né? Muito bem, a minha esposa respondeu, nota 10 para você. É a chamada pocã, né? Aquela pocã, todo mundo vai na pocã, não sei como vocês esqueceram. Então nós temos a época da manga, temos a época do abacaxi, cada fruta tem a sua estação própria. Tem fruta que dá em estação, é permanente, ela independe da estação, ela se produz ali. Então, essa impaciência, ela pode roubar de nós desfrutar de qualidade, desfrutar de benefício. Isso aconteceu com ele. Ele cedeu por causa da pressão das pessoas, mas tinha uma questão de impaciência. Eu não vou perguntar aqui se tem alguém impaciente, que provavelmente não existe ninguém impaciente aqui. Eu não vou perguntar, tem alguém impaciente aqui, Sueli? É unanimidade? É quase unanimidade, né? A impaciência. É assim, cada um de nós somos assim. Uns mais pacientes, outros menos pacientes. Um consegue esperar mais, outros conseguem. Eu conheço uma pessoa que, assim, às vezes que eu fui fazer compra com ela, eu já contei isso algumas vezes, eu entro com ela na loja, compro uma determinada coisa que é de entrega, não é objeto pessoal que você já sai dali, roupa, algumas coisas pequenas, mas quando é coisa maior, móvel, eletrodoméstico e tal. E aí o vendedor fala assim, 5 dias úteis para entrega, ok, senhor? Ok. Você sai com ela, quando você chega na porta, ela fala assim, mas será que não entrega amanhã? Eu falei, não sei, ele falou 5 dias úteis. Eu falei, mas de repente entrega amanhã. Né? Então isso é natural para alguns. Essa impaciência é natural de alguns. Isso faz parte, né? E aqui nós vemos aqui, voltando para esse capítulo 15, o que aconteceu aqui? Aqui ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado aqui porque ele não obedece aquilo que foi estipulado para ele obedecer. Tinha uma ordem para ele cumprir. Ele não fez exatamente igual. Ainda diz, não, eu fiz o que o Senhor mandou. Não fez. Já está arriscado bater o pé firme e dizer, eu fiz. Não, você não fez. Pô. Agora, se você tivesse feito, estava tudo bem. Como você fez errado, está tudo errado. E aí é interessante, porque quando ele é o primeiro rei de Israel, e ele é fruto de um pedido do povo a Deus que queria um rei. O povo pediu a Deus um rei. Lá em 1 Samuel, nesse mesmo livro, 1 Samuel, no capítulo 10, o verso 1
no capítulo 1, no verso 1, do 5 ao 8, nós vamos ver quando o povo pede um rei. E Samuel fica contrariado porque o povo pediu um rei. E Deus fala para ele: Samuel, fica tranquilo, o problema não é com você, o problema é comigo. Eles rejeitaram a mim. Então, esse rei, ele já era fruto de uma rejeição do povo a Deus. Agora, é muito interessante, a coisa que primeiro me chama a atenção aqui, é que um povo que rejeitou a Deus, agora tem um rei rejeitado por Deus. Eles rejeitam a Deus, Deus dá um rei, e depois eles passam a ter momentaneamente um rei rejeitado por Deus. Porque depois ele levanta um outro rei, contrário a esse rei. Então, se Saul tinha por marca essa rebeldia, tinha por marca a desobediência, ao contrário dele, Davi, nos seus primeiros momentos, ele tinha por marca a obediência. Eu digo nos seus primeiros momentos, porque depois Davi também errou. Mas Davi, em síntese, era obediente. E Davi era tão obediente que Davi teve com duas vezes com Saul na mão para matar e não matou. Porque ele obedecia, ele falou: não posso tocar no ungido. Ele temia o Senhor. Então, como caminho de obediência é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Então, temor assim. E ele aqui agiu totalmente errado. E é interessante que diz aqui que quando Samuel o procura, cadê ele? Ele tinha ido e ergueu um monumento para a glória dele. Olha como que ele estava. Olha como que ele estava. Olha em que condição que ele estava, né? E é muito interessante, porque no verso 23 diz assim: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Ele rejeitou a palavra, ele não obedeceu a palavra. Ele foi rejeitado pela sua desobediência à palavra. Então nós devemos uma obediência a Deus, demonstrando essa obediência, obedecendo a palavra de Deus. Isso é um grande alerta para nós. Agora, como o título da nossa mensagem diz, a rebeldia interfere nas promessas, houve interferência aqui na vida dele. E traz consequências. Nós vimos consequências aqui. E a rebeldia, ela traz consequências. Primeiro, ela trouxe consequências para ele próprio. Ele perdeu o reino. Ele tinha aquilo que ele perdeu, era dele, estava com ele, e ele perdeu. E quando ele perde, e Deus falou para ele que se ele não tivesse procedido erradamente, Deus daria o reino como permanente para ele. Deus não tiraria dele, se ele fosse obediente. E aí ele traz consequências para ele e consequências para os seus descendentes. No capítulo 13, no verso 13 e 14, diz assim: disse Samuel: agi como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. E você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Mas agora o seu reinado não permanecerá. Ou seja, ele, além de perder, trouxe consequências para os seus descendentes, porque os seus filhos não iam sucedê-lo. O seu nome, ele não seria perpetuado ali no reino. Então, quando eu me rebelo, quando eu não tomo cuidado, eu trago consequências para mim
mas trago consequência para os outros. Até porque eu não vivo só, nós vivemos conectados. Seja numa nação, seja numa família, seja numa empresa, num trabalho, seja numa igreja, aonde for, quando a rebeldia vem, ela traz consequências para muita gente. Quando Adão e Eva procederam de maneira errada, trouxe consequência para toda a humanidade. A desobediência deles trouxe consequência para toda a humanidade. Para todos. Agora, Paulo em Romanos diz que se pela desobediência de um, veio a morte pela obediência de outro. E aí o nosso maior exemplo de obediência, Jesus. Obrigado. Então a desobediência que pode causar e a obediência que causa. Então nós temos benefício na obediência e temos malefício na desobediência. E aí é interessante porque em Êxodo capítulo 5, no verso 32 e 33, nós vamos ver Moisés está lá, o benefício as bênçãos recebidas pela obediência e a maldição recebida pela desobediência. Eis coloco adiante de vós a bênção e a maldição. A bênção e a maldição. Está diante de vocês. E aí é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. É o livre-arbítrio. Está diante de você. O que você escolher traz consequências. E aí eu separei aqui 3 personagens para a gente ver as consequências negativas da falta de obediência. No caso do sacerdote Eli, nesse mesmo livro, no capítulo 2, nós vamos ver as consequências que ele trouxe para sua casa, para sua família. Ele tinha 2 filhos rebeldes que procediam totalmente errados, e ele tinha que corrigir esses filhos. Ele chamou a atenção desses filhos, mas ele não fez da maneira correta como ele teria que fazer, e isso trouxe consequência. Os filhos de Eli, ele tinha 2 filhos, e ele procedia errado no sacrifício, e agiam de forma indevida. Isso chegou ao ouvido do pai. O pai chama a atenção deles, mas não os tira daquela posição. Então, ele errou ali. Isso trouxe consequências graves. Capítulo 2, a partir do verso 22, diz assim: Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que o escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Saul continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado
pelo Senhor. E aí, ele chama atenção, eles não obedecem. E nesse contexto, Samuel já tinha sido entregue ali no templo lá pela sua mãe, e ele crescia naquele contexto. No 27 diz assim: veio o homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito sob domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Porque vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo. Portanto, o Senhor Deus de Israel declara: prometi à família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei da sua força a força da sua família, de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. Você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente seu que eu não eliminar do meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas, e para lhe entristecer o coração. De todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel que agirá de acordo com meu coração e meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então todo o que restar da sua família se prostrará diante dele para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão, e lhe implorar que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Querido, isso aqui é pesado. Isso aqui é pesado, a consequência para uma descendência. Ninguém vai morrer idoso. É pesado, mas é consequência do que ele não fez. Obediência, querido. A desobediência traz consequência. Aqueles dois filhos dele eram rebeldes. Ele corrigiu o filho pela metade, chamou atenção, mas tinha que tirar. Ele errou. E Deus cobrou. E sobrou para os descendentes. Então isso aqui é um alerta para nós, é muito pesado. E aí, se eu não penso em mim pelo aquilo que eu faço, eu penso nos meus que virão depois. Tem gente hoje sofrendo consequências por rebeldia lá de trás de antepassados. Deus perdoa, querido, mas consequências vêm. Aconteceu com Davi, ele perdoou, mas teve consequências para a família de Davi, os erros dele. Então, de repente, as pessoas são vítimas de situações de lá. E isso é muito sério. Isso é muito sério. E um outro personagem é a rainha Esther. Esther capítulo 1. Vamos dar uma olhada lá o que diz para nós Esther. Aqui também é muito interessante. Nós já meditamos aqui sobre a vida de Esther recentemente, e vamos voltar lá a história de Esther no capítulo 1, a partir do verso 9. Capítulo 1, a partir do verso 9. Aqui diz, esse primeiro capítulo diz que o rei deu um banquete lá, fez uma reunião de 180 dias, depois fez um banquete, primeiro para os nobres, depois para todo o povo. E aí, quando ele faz esse banquete, principalmente para o povo, ele queria
fazer uma demonstração com a rainha. Ele queria o que se chama popularmente aí de ostentar, né? Esse era um rei ostentação, né? Tem aí jogador ostentação, tem cantor ostentação, né? As pessoas gostam de ostentar. Esse aqui era um rei ostentação. E aí no capítulo 1, no verso 9, nós lemos assim: enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres, a partir do verso 8. Porque, por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instrução a todos os mordomos do palácio que servisse à vontade. A festa era à vontade, no banquete que ele estava dando. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam para que trouxesse à sua presença a rainha, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei. E o rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha? Ela não obedeceu à ordem do rei, transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias de Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira. Todos os nobres do rei provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que lhe emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei. E aí, né, ela desobedece. Ele estava dando um banquete, era o rei. Ela faz um banquete separado, só para as meninas, né? Clube da Luluzinha. E ele manda chamar e ela não vai. E aí tem uma máxima que diz que manda quem pode, obedece quem tem juízo. E ela não teve juízo, ela não obedeceu. E aí interessante, porque ela não obedeceu, e por não obedecer, o que aconteceu com ela? Perdeu, nunca mais na presença. É assim que é levantada uma outra rainha e surge Esther no cenário. Era dela, estava ali com ela. Ela perdeu a cabeça, e por perder a cabeça ela perdeu a coroa. E saiu da presença, nunca mais. Consequência de rebeldia. E é interessante porque o rei, isso me chama a atenção, porque diz que ele ficou furioso, ele ficou indignado, mas ele não tomou uma atitude, que ele era autoridade, a partir daí. Aqui diz que ele foi consultar. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei, a rainha Vasti se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume, o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça. Ele mandou os sábios entendidos da lei para entender, para agir segundo a lei. Ele não agiu fora da lei, ele foi agir segundo a lei. Ele foi punir segundo a lei. Ela agiu com rebeldia, mas ele agiu de forma correta. Ele foi seguir, não, o que diz aí? O que disser é o que vale.
vale o que está escrito. E aí ela perde. E é interessante porque, não, rei, faz um decreto, que o negócio agora tem que ser extensivo para todas, porque se ela não for corrigida, as outras perdem o controle. Querido, isso é uma palavra de bênção para as nossas vidas. Isso é uma palavra de bênção para as nossas vidas. Isso é um alerta de Deus em função das consequências. E aí, se não corrige, estende para as outras. E diz aqui que os maridos iam pagar a conta, porque não obedecia, sobrar para todo mundo, a começar de cima para baixo. É sério. Então, nós precisamos entender isso. E um outro personagem, nós vamos ver lá em Números, no capítulo 12. Números 12. Uma história também muito interessante, que é Miriam. Vamos ver o que aconteceu com Miriam. Querido, volto a repetir aqui, isso é palavra de bênção para nós, amém? Capítulo 12. Capítulo 12, a partir do verso 1. Doze, 1, achamos aí, 12, 1. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam: dirige-se à tenda do encontro, vocês três. Os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente. Ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas, e a ele vê a forma do Senhor. Porque não me temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que saiu do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, conceda-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada? 7 dias, que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Querido, ela sofreu consequências nela própria, consequências, mas trouxe também para o povo 7 dias parado lá, 7 dias de atraso numa jornada. Então o que eu aprendo aqui, especificamente nesse caso? A rebeldia, além de trazer consequências, pode atrasar o desenvolvimento da minha vida, da sua família e da minha família. Nós precisamos entender isso. Teve que parar, querido. Para. E ela foi retirada para não contaminar o resto. Porque a rebeldia contamina, querido. A rebeldia contamina. E toda rebeldia traz consequências, querido.
A conta pode tardar a chegar, mas a conta chega. Com Davi a conta chegou, teve um tempo certo que a conta chegou. Eu vou erguer. Nananina não. A conta chega. Pode chegar para mim, mas vai chegar para os meus depois. Se não chegar para mim, chega para os meus depois. Então, obediência é bênção, querido. Obediência é bênção. Por que existem as leis? Quando não existe lei e tem uma corrente filosófica, política, que pensa assim, hoje não, mas na antiguidade mais, que eram os anarquistas. Tem até uma série antiga aí, nosso irmão Reinaldo deve ter essa série, que ele é colecionador, né? Anarquistas, graças a Deus, né? Anarquia. Agora o propósito não é esse. Existe uma lei de trânsito, não existe? Para que existe a lei de trânsito? Para regular o trânsito. Então, tem alguns que parecem que são daltônicos, que só enxergam uma cor, está sempre verde. Queridos, está escrito que calçada é para quem? Pedestre. Mas você vê o que passa na calçada, e se você não estiver atento, você é atropelado. Se usa calçada. É lei de trânsito, querido. Então a lei, ela é boa nesse sentido de proteger. Porque imagina, sem lei nenhuma, e todo mundo batendo em todo mundo, e todo mundo atropelando todo mundo. Então a lei, ela tem um caráter de preservar, de preservação. Quando Deus põe um limite lá no jardim, é para preservação. Nós estudamos a aliança da preservação lá com Noé. É preservação, é bênção, querido. A palavra de Deus é bênção. Obedecer é bênção. Tanto que, caminho de bênção, obediência. Caminho de maldição, desobediência. É bênção, querido. Então não posso ver a lei como sendo ruim. Paulo escreveu lá em Timóteo, a lei é boa. Então a lei, ela é benéfica para nós. Agora, se eu me rebelo, tem consequências. E tem gente que trabalha para revogar as leis. Infelizmente, nós vivemos numa nação, e essa semana eu conversando com um motorista de Uber, nós estávamos conversando sobre isso, que tem uma máxima nesse país, que no Brasil a lei é feita para não ser cumprida. Essa lei não pegou. A lei não tem que pegar, ela tem que ser obedecida, querido. E aí, você vai para algumas cidades desse país, e falando ainda de trânsito, e eu estava falando para ele de Petrópolis, que é um lugar que eu gosto muito, que eu tive com a minha família, acho que no ano passado, ou algum tempo atrás, e nós chegamos lá, são poucos semáforos. É faixa, querido. Você chegou na faixa, o motorista para. E nós, como moramos numa cidade em que não existe isso, que você olha lá, o sinal ficou vermelho para o motorista, mas você ainda tem que esperar para ver se realmente ele vai parar, e se ele tiver parado, você tem que vigiar para ver se ele não vai sair. Quando você chega num lugar desse, Sueli, você passa até vergonha, porque nós chegávamos assim na calçada, na faixa, e ficávamos esperando. Em geral, os motoristas faziam assim, vem, e davam um sorriso para nós. Não era só um sorriso cordial, eu achava que era um sorriso identificando, esses não são daqui, porque a gente ainda ficava com medo. E aí eu falando com o motorista do Uber, ele falou assim, interessante, eu estive lá semana passada, passei o dia lá com a minha esposa. Lá, quem não é de lá obedece. Por que obedece? Por que lá obedece e por que fora de lá não obedece?
Na Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos, muitos brasileiros ficaram presos, que alugavam carros e não respeitavam, e ficavam presos, não viram a Copa do Mundo. Consequências, querido. Então nós temos que entender isso. Nós temos que entender que a rebeldia interfere nas promessas de Deus para nós, que a rebeldia traz consequências. Agora, Deus, Ele nos ama tanto que Ele corrige. E Ele corrige porque nos ama, querido. Todos nós estamos sujeitos a errar. Ninguém é perfeito aqui. Todos nós estamos sujeitos a errar. Agora, temos que tomar cuidado. Agora, se errarmos, temos que assumir os nossos erros e não fazer como Saul. Tentar justificar. Né? Não, eu fiz, foi por causa dos homens. O exército pressionou, eu cedi. Né? Não é assim, querido. Então, receba essa palavra como palavra de bênção para as nossas vidas. Nós já falamos aqui há um tempo atrás sobre obediência. Hoje nós estamos falando sobre rebeldia. Eu sei que esse é um tema pesado para nós, mas que nós possamos ver esse tema como bênção para nós. E aí, voltando a falar, acentuar, a rebeldia traz consequências. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. E corremos o risco, porque rebelde forma rebelde. E tem gente que tem a cerviz dura, como diz a palavra, um homem tantas vezes repreendido, né? Que não dobra, o que vai acontecer? Tem consequências, querido. Então não é a bel prazer. Eu acho interessante que tem gente que bate no peito e faz questão de dizer que não obedece e que é rebelde. Mas a consequência vem. Agora, pior que a consequência, ela se estende às pessoas. E muitas vezes, pessoas inocentes que não tem nada a ver com isso, vai pagar uma conta por alguém rebelde. Então está aqui para nós, ó. Coloco diante de vós a bênção e a maldição. Obedecer melhor do que sacrificar. Então essa é uma palavra de alerta para nós. Creio que hoje o Senhor falou conosco de um tema que é muito necessário, muito importante em se tratando de promessa e de bênção de Deus. Você quer receber bênção de Deus? Você quer ser abençoado por Deus? Seja obediente, querido, à palavra dele. Interessante que esses três personagens aqui, ele perdeu o sacerdócio, era dele. Saul perdeu o reino, estava na mão dele. A rainha perdeu a coroa, era dela. Olha o que aconteceu com Miriam. Então que nós possamos receber essa palavra, mais uma vez afirmo, como palavra de bênção para nós. E aí, se eu tenho alguma área, se eu tenho dificuldade, que eu me submeta a Deus e peça ao Senhor para que Ele venha me transformar. Para finalizar, eu lembro que quando eu participava da preparação de novos cristãos para o batismo, tinha uma moça que ela estava noiva, estava próxima de casar. E num dos nossos estudos, ela me confessou que ela não conseguia se submeter ao pai, a ninguém. E ela tinha certeza que o casamento dela teria problema por conta disso. Mas ela me dizia que ela não entendia por que tinha que obedecer. E aí eu lembro
que semanalmente eu sentava com ela, nós tínhamos uma apostila que o título era Autoridade e Submissão, e nós fizemos aquela apostila. E no final, ela falou para mim assim: agora está tudo certo. Eu entendi que é bênção. Eu entendi que é bênção. Graças a Deus ela está casada e bem casada até hoje. É bênção, querido. Amém? Vamos nos colocar de pé. Que você possa guardar essa palavra. Que Deus possa te abençoar.